No problema 5, nós temos um campo magnético uniforme que faz um ângulo de 30 graus com o eixo de um enrolamento circular de 30 voltas e raio 4 centímetros. Então, eu tenho N espiras, né, 30 espiras, e eu tenho o raio, né, do enrolamento circular. E percebam que esse ângulo dado, 30 graus, se é o ângulo do campo magnético com o eixo do enrolamento, é o ângulo entre o campo e o vetor área. Tá? É 30 graus que nós vamos usar dentro daquele cosseno na fórmula do fluxo, se a gente for calcular. Tá? Então, continuando, o módulo do campo magnético aumenta a uma taxa de 85 Tesla por segundo, enquanto sua direção permanece fixa. Lembrando que eu só consigo variar o fluxo magnético se eu variar o módulo do campo, ou o tamanho da área, ou a inclinação, né, o ângulo entre o campo e a área, que no caso aqui permanece fixa, né? Inclusive, se o problema deu que o raio é 4 centímetros, entende-se que esses 4 centímetros não é um valor variável. Então, quem varia aqui é o campo magnético, que vai causar a variação do fluxo e, consequentemente, será induzida uma força eletromotriz e uma corrente. O problema quer saber o módulo da força eletromotriz induzida. Então, ó, eu tenho o eixo de um enrolamento circular e o campo faz um ângulo de 30 graus. Será que esse ângulo de 30 graus é o ângulo θ que a gente usa nos nossos cálculos? É o ângulo entre o campo e o vetor área? O vetor área está no eixo, então sim, eu posso trabalhar direto com 30 graus, tá? Então, eu tenho esse ângulo de 30 graus, enrolamento circular, eu tenho o número de voltas, eu tenho o raio 4 centímetros, que eu vou passar para metros. O módulo do campo aumenta uma taxa, ó, Tesla por segundo. Se eu tenho a variação, que é um aumento, né? Tesla por segundo, ó, a variação do campo no tempo. É um aumento, é uma variação positiva. Se fosse uma diminuição, era uma variação negativa. Tá? Então, o campo varia, a direção permanece fixa. Eu posso induzir uma FEM variando o campo, ou variando a área, ou variando o ângulo. Aqui é variado o campo. Então, eu vou calcular a força eletromotriz induzida em módulo. Então, não vai aquele sinal de menos, tá? Só porque a pergunta foi em módulo aqui, ó. Então, a variação do fluxo no tempo, a variação do fluxo, o fluxo é NBA cosseno θ, né? Então, N é constante, a área é constante, o ângulo é constante e varia B no tempo, tá? NA cosseno θ. Então, o módulo da força eletromotriz vai ser 30 voltas vezes π raio ao quadrado, que é a área da seção circular. O ângulo é 30 graus e a variação aqui, 85 Tesla por segundo. Então, é só fazer o cálculo. Isso aqui irá dar 11,10 volts.